Não deposite a sua confiança, a sua fé no dinheiro. Porque o dinheiro, irmãos, ele é igual essa nota aqui, ela é falsa às vezes. Um dia você tem muito dinheiro, outro dia você não tem tanto assim, outras vezes você vai estar devendo muito. Por quê? Quando a nossa esperança está no dinheiro, quando ele vai embora, irmãos, nós já falamos disso daqui nas semanas anteriores. Quando a gente coloca a nossa confiança, o nosso coração no dinheiro. A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro... Exatamente. Então não deposite, mas o dinheiro ele é importante, mais do que isso, mais do que importante, o dinheiro ele é uma ferramenta. E nós temos falado muito aqui sobre como você ganhar mais dinheiro se tornando perito, falamos ou não falamos? Como se tornar um perito, como você ter um coração grato, que é o princípio um dos princípios da palavra de Deus, que Deus nos estabeleceu para que a nossa vida prospere, é um dos princípios de prosperidade, a gratidão. Nós demos o exemplo de Jesus lá, quando ele pegou 5 pães e dois peixinhos, a primeira coisa que ele disse foi: Pai, graças te dou. E aí Deus, quando você tem um coração grato, Deus vai multiplicando as coisas na sua vida. Falamos também da preguiça, que a preguiça empobrece, de algumas coisas que atraem também pobreza para a nossa vida. Falamos muito sobre a mentalidade que nós herdamos, uma mentalidade de pobreza, mas hoje eu quero trazer um assunto talvez que desse período todo, talvez seja o mais importante de todos na Bíblia. Coloca para mim aí, Ale, abra sua Bíblia aí, tem vários versículos, irmãos, então eu coloquei lá na tela, não precisa nem de se abrir, para você acompanhar comigo, porque tem muita coisa que a gente precisa ler. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim, tá lá? Acompanha lá, irmãos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus começou lá desde o início estabelecendo um princípio de que o homem poderia comer de todas as árvores do jardim, se fartar de todas as árvores do jardim, mas tinha uma parte que o homem não podia tocar, porque essa parte era separada, ela pertencia a Deus, aquilo era de Deus. Deus já começou a ensinar desde o jardim do Éden que existe uma parte que ela não cabe ao homem. Que parte é essa, irmãos? Não identificaram ainda. Enfim, próximo versículo. Desde o jardim do Éden, Deus já havia, irmãos, estabelecido um princípio. Vocês podem tocar em tudo isso daqui, tudo é de vocês, a terra inteira, mas existe uma parte que é de Deus, ela pertence ao Senhor. E aí nós vemos esse princípio se desenvolvendo em cada um dos homens de Deus, que eu já não vou deixar o mistério para lá. Nós vamos falar hoje de dízimos e ofertas. O que são dízimos e o que são ofertas? O que é dízimo? Dízimo vem da palavra décimo, ou a 10ª parte, né? Então, Deus lá no jardim do Éden, quando ele falou: olha, todas essas árvores aí vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, tinha vários ensinamentos ali. Era uma árvore didática, né? Aquilo lá não foi uma historinha, não. Aquilo aconteceu realmente. Existia uma árvore lá que o homem não podia tocar porque ela não era dele. Então o homem não tocava naquilo dali. E aí esse princípio da 10ª parte, da parte de Deus, ele foi se desenvolvendo ao longo da história, muito antes da lei de Moisés. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque, irmãos, essa figura que aparece no Antigo Testamento, ele era um sacerdote. A Bíblia o chama de sacerdote e também de rei de Salém, rei de uma cidade. Mas ele era um sacerdote do Senhor. E aí, depois que Abraão venceu uma batalha, nos versículos anteriores,
Ele venceu, e quando o rei vencia uma guerra, ele tomava o despojo, né? Ele pegava tudo que pertencia àquele povo que foi vencido, era dele. E quando ele se encontrou com Melquisedeque, Melquisedeque abençoou Abraão. Olha lá o que diz o texto. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador. Então, Melquisedeque abençoou Abraão. O que Abraão fez? Pagou o dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote do Senhor. Próximo. Jacó, você conhece a história de Jacó. O próprio nome dele diz que ele é usurpador, trapaceiro, enganador. Era um homem que enganou seu irmão, que enganou seu pai. Mas olha o voto que ele fez lá em Gênesis 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, o que eu quero dizer com cada um desses versículos que eu trouxe para vocês? Que o pensamento, né, esse princípio de dizimar na casa do Senhor, isso veio desde o Antigo Testamento. Não foi uma lei que Moisés trouxe, porque Abraão, ele viveu 500 anos antes de Moisés trazer a lei. Então, o dízimo não é uma lei. Lá, os 10 mandamentos, lembram? Foi Moisés que trouxe os 10 mandamentos. Depois, aqueles 10 mandamentos se desdobraram em muitas, mais de 600 pequenas leis, né? Toda a base da nossa lei hoje veio disso daí. Mas, muito antes de Moisés trazer a lei, o princípio dos dízimos e das ofertas já existia no coração do homem. Você se lembra lá de Caim e Abel? Um dia, no dia da colheita, né, no final de alguns tempos, né, da colheita ou do cuidado dos animais, Caim resolveu apresentar uma oferta ao Senhor e Abel também resolveu apresentar uma oferta ao Senhor. Aconteceu que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Nós vamos entender mais para frente por que disso daí. Mas esse princípio, esse desejo no coração do homem de ofertar, de dizimar ao Senhor, isso vem muito antes da lei, isso daí veio se desenvolvendo. Próximo. Olha o que Davi falou: a riqueza e a honra veio de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, te damos graças e louvamos o teu nome, glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Que coisa maravilhosa! Irmãos, tem um princípio bíblico que é o da mordomia. O que é a mordomia? Se você pegar a parábola que Jesus contou do administrador infiel, você vai ver esse princípio da mordomia. O que é a mordomia? É isso que Davi falou. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que você tem, Deus colocou nas suas mãos. Deuteronômio 28 diz que é Ele que nos dá forças para adquirir riquezas. Nós lemos isso daqui várias vezes essa semana. Então, tudo que nós temos vem de Deus. Então, nós administramos tudo que Deus nos dá. Entre aspas. Nós administramos para o nosso uso 90% daquilo que Deus nos dá. Porque 10% a gente nem toca. É a mesma coisa daquela árvore lá do jardim. Desses 90% vocês podem comer, se fartar, fazer tudo. Os 10% vocês não tocam, porque isso é meu. Isso é uma lei? Quando é lei é o seguinte, significa que se eu não cumprir essa lei, eu vou para o inferno? A lei é assim, não matarás. Se eu matar e continuar matando, isso me leva para o inferno. Isso é lei. Certo? O dízimo, ele é uma lei de Deus? Muito bem.
É um princípio, é isso daí. O dízimo, ele é um princípio. E como princípio, ele nos ensina várias coisas. Primeira coisa que o dízimo nos ensina. Quando você doa, isso é um princípio mais, isso é um ensinamento mais, está mais no campo das ideias, mas faz muito sentido. Quando você doa, você está dizendo para o seu cérebro, você tem o suficiente para doar, significa que está sobrando. Lembra quando eu falei lá daquele princípio de tirar um valor para você depositar na poupança, quem estava aqui, ou fazer algum investimento? Aquilo lá você está avisando que você tem dinheiro para se pagar. Quando você dizima, você está falando assim, eu tenho porque eu estou doando, eu estou dando, está sobrando. Mas com isso também a gente cai num outro erro, de pensar que o dízimo a gente dá quando sobra. Um dos erros mais comuns, eu conversei algum tempo atrás com uma família, né, da nossa igreja, tá? Pode ficar tranquila. E aí, mas assim, numa situação financeira muito trágica, quase perdendo apartamento. E aí, eu não estou nem conseguindo dar meu dízimo. Porque o que eu preciso fazer? Ou eu compro o feijão para minha casa ou eu dou o dízimo? Irmãos, tudo que está na palavra de Deus não é para tirar nada de você. Deus, ele não quer tirar nada de vocês. Deus quer abençoar a nossa vida. Então, se hoje não sobra para mim dar o dízimo, nós estamos fazendo errados de acordo com a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tira é o dízimo. É a primeira coisa. Honra ao Senhor com as primícias. Está lá em Provérbios capítulo 4. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua fazenda. O que é a primícia? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Então, a primeira coisa que a gente tira são os 10% que é do Senhor. Agora, pensa nisso. Você começa a ser fiel no dízimo, dando o dízimo todo mês, de todo o teu salário, e aí você começa a pensar assim, nossa, eu estou dando muito para a casa do Senhor. Sim ou não? Não. Até nesse momento você não começou a dar nada. Você está administrando os 90%, está devolvendo os 10%. Você começa a dar para o Senhor quando você começa a ofertar. Estão com a cara muito séria. É um assunto delicado mesmo, tá? Mas eu não tenho, já falei isso, eu não tenho problema nenhum, porque eu ensino tudo aqui, sim ou não? Hoje é o dia de ensinar sobre dízimo e oferta. Mas vocês estão com a cara muito assim, ai meu Deus. Mas vai piorar, tá? Porque é o seguinte, quando eu não dou e quando eu não sou fiel no meu dízimo e na minha oferta, aliás, vamos esquecer a oferta agora. Vamos falar, quando eu não sou fiel no meu dízimo. Deuteronômio capítulo 28. Ixi, não vai dar tempo de ler não, mas pode ler lá a partir do versículo 15. Nós vamos ler um outro texto que vai falar disso daí. Você já percebeu que começa, o dinheiro ele vai para algum lugar, que você não sabe onde é que é? Ele simplesmente some de sua carteira? Se eu não sou fiel, irmãos, no meu dízimo, na minha oferta, no meu dízimo, a Bíblia diz que com maldição eu sou amaldiçoado. Nós vamos entender. Passa mais um versículo aí que nós vamos chegar lá. Oi? Desculpe. Esse texto aí é muito conhecido. Porém, esse texto mudou a minha vida e nessas próximas semanas eu vou contar para vocês isso daí. Porém, ela disse, a viúva de Sarepta, vive o Senhor teu Deus que nenhum bolo eu tenho. Não tinha nada. A viúva falando para o profeta. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, ou lenha, e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Vou preparar, a viúva falando. Eu vou preparar um bolo, peguei lenha, vou preparar um bolo com esse azeite, com essa farinha aqui, nós vamos comer e vamos morrer. E Elias
disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Irmãos, se hoje um pastor faz um negócio desse daí, esse cara vai preso, o povo apedreja ele, porque o profeta chegou para ele e falou assim: olha, eu sei que você só tem para fazer um bolo, comer e depois morrer de fome. Você vai fazer isso, você vai fazer o bolo, mas você vai fazer primeiro para mim. E ela fez. Quando ela fez e deu primeiro para o profeta, qual que era o tamanho da fé dela, irmãos? Estava no recurso que ela não tinha 100 reais, o recurso que ela tinha era esse aqui. Mas ela tinha uma fé também do tamanho desse grão de mostarda, porque ela creu na palavra. Ela creu que o profeta chegou para ela e falou assim: olha, a farinha da sua panela não se acabará e o azeite da botija não vai faltar. E você sabe o resto da história, o que ela fez e como foi farta a casa daquela viúva. Por quê? Porque ela creu. E por que eu fiz essa dinâmica aí de dar um grãozinho de mostarda? Porque quando você paga o seu dízimo, você dá o seu dízimo, isso é um ato de fé. É uma ação de fé. Porque a Bíblia diz que quando eu dou o meu dízimo, eu não preciso nem orar para Deus repreender o devorador. Não preciso nem orar. Você pode orar? Pode. Repreende esse devorador, repreende esse gafanhoto, repreende esse demônio que está levando meu dinheiro. Você pode orar. Mas a Bíblia diz que quando você dá o seu dízimo, ele fala assim: eu mesmo repreenderei o devorador. Eu mesmo. Então, irmãos, e quando eu não dou? Aí as coisas começam a acontecer. Olha, eu estava há 20 anos atrás, um homem muito sábio. Ele pregou no texto lá de Caim e Abel e ele falou sobre a oferta. E ele falou coisas muito sérias do nível assim: olha, você vai na farmácia todo mês comprar remédio para você, para sua família, porque você não dá o dízimo. Achei aquilo muito pesado e aquilo me constrangeu muito naqueles dias lá. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que aquilo ali é exatamente isso daí. Próximo texto. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível. Foi o texto que nós começamos a ler. Tudo que eu falei foi o Antigo Testamento por enquanto, certo? As práticas do Antigo Testamento, de como que Deus desenvolveu esse pensamento de dizimar, de ofertar. Existiam 12 tribos em Israel. Todas as tribos tiveram herança, mas tinha uma tribo lá que era a tribo de Levi, que era a tribo que cuidava das coisas do tabernáculo, que levantava e desmontava, montava e desmontava o tabernáculo, que ministrava dentro do tabernáculo. Tinha alguns cantores também da tribo de Levi, que cantavam lá no tabernáculo na hora do culto, eram sacerdotes. E essa tribo, ela recebia, todas as 11 tribos pagavam dízimo para a tribo de Levi. E eles recebiam como dízimo, eles também pagavam o dízimo daquilo ali. Tem um texto lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 15, se eu não me engano, que Deus estabeleceu uma festa. E ele fala assim: ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. É maravilhoso isso daí. Nos Estados Unidos tem uma festa que se assemelha ao Natal em nível de importância. Qual que é? Ninguém sabe? É isso daí. Dia de Ação de Graças. Sabe como que começou o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos? Quando os protestantes fugiram lá da Inglaterra e foram parar nos Estados Unidos, aquela pequena comunidade, eles começaram lá
uma terrinha, plantavam, geralmente tinha um pastor no meio deles lá, construía aquelas igrejinhas lá do interior dos Estados Unidos, e aí eles, quando chegava a época da colheita, o que eles faziam? Pegavam a primeira parte, as primícias daquilo ali, e oferecia ao Senhor. E a festa se tornou muito comum nos Estados Unidos, se tornou hoje o que é chamado Dia de Ação de Graças, um dia separado para agradecer, mais do que agradecer, para honrar a Deus tudo aquilo que eles receberam. Então, irmãos, esse princípio veio se desenvolvendo e é um princípio de fé. Dizimar. Dízimo é a 10ª parte. A 10ª parte de quê? De tudo aquilo que a gente ganha. Eu conheço um homem que ele dá dízimo até dos presentes que ele ganha. E ele fala que, como ele é muito popular, né, lá em Belo Horizonte, ele fala que ele até é meio complicado, porque às vezes ele ganha um presente caro, e aí ele avalia mais ou menos quanto custa aquilo e dá o dízimo daquele presente. É interessante, não estou falando que você precisa fazer isso, é só você pensar um pouquinho que é interessante isso daí. Que é a gratidão, é a forma de nós honrarmos. Aliás, o dízimo a gente honra também, mas a gente honra de verdade com a oferta. E nós vamos chegar lá na oferta também. Passa aí. É agora que começa a complicar aí. Olha o que aconteceu lá em Ageu. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Tem alguém plantando muito e colhendo pouco aqui? Não precisa levantar a mão. Deixa para vocês refletirem. Plantado muito e colhido pouco. O que é isso? Trabalhando muito, ralando, estudando, e o retorno não vem. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas nunca se satisfazem. Vestem-se, mas nunca se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Já sentiu que seu bolso está furado? Você põe o dinheiro lá, rapidinho ele desaparece. É aquilo, você recebeu no dia 1º, por exemplo, quando é no dia 5, 6, você já não tem mais dinheiro. Se você no dia 6 já não tem mais dinheiro, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa, liga a luz de alerta, porque alguma coisa está errada, porque o seu dinheiro, ele tem que durar até depois do dia 30. Ele tem que durar até o dia 30 e sobrar ainda depois do dia 30. Aí você está falando assim, mas você não sabe minha realidade. Irmãos, eu sei, nós vivemos todos num país que está em crise hoje. Mas olha o que a Bíblia está falando. O que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olhe para a sua vida, veja onde os seus caminhos, olha para o seu passado. Olha o que você fez com aquilo que Deus já te deu, já colocou na sua mão. Olha o que você fez com os recursos. É isso que a Bíblia está falando. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então o que estava acontecendo aí na época de Ageu, do profeta Ageu, era isso. O pessoal não prosperava de jeito nenhum. Por que será? Alguma coisa estava errada. Próximo texto aí. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 1, versículo 6. É o texto dois capítulos antes desse daí. Presta atenção. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, Deus falando, hein? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então Deus está cobrando dos seus filhos aqui a honra. Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? Deus falando. Por que Deus está falando? Aí vem o versículo capítulo 3. Pode um homem roubar a Deus? Pode um homem roubar a Deus? Deus está lá no céu, como é que vai roubar a Deus? Mas continua lendo. Contudo, vocês estão me roubando. Quem está falando isso, irmãos? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E aí Deus responde, aonde?
vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Malaquias é o último livro da Bíblia. Olha, o último livro do Velho Testamento. Nesse tempo aí, no tempo de Malaquias, o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, estava em desobediência. Sabe quanto tempo passou sem aparecer um profeta em Israel? Por causa da desobediência do povo? Alguém sabe falar? Período interbíblico, nunca ouviram falar disso? 400 anos sem Deus falar, o silêncio de Deus de 400 anos, porque o povo se afastou de Deus. Quando é que Deus voltou a falar? Zacarias, o pai de João Batista. Falou com Zacarias lá. Enfim, mas falou 400 anos depois. Então vamos continuar. Tragam os dízimos de todo... Não, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Outra tradução vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus diz? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Agora, o que acontece, irmãos? Isso daí é um texto que é muito, mas muito mal utilizado por aí. Por isso que hoje o evangélico, ele tem tanto esse estigma de que o pastor está ali para roubar o dinheiro, de que o pastor é tudo sem vergonha, de que ele esfola as ovelhas, porque esse versículo foi usado de forma muito errada, porque vocês sentiram o peso da palavra aí, né? Vocês estão me roubando, diz o Senhor. Mas esse versículo foi mal utilizado porque as pessoas não estudam a Bíblia. Porque se a gente estudasse a Bíblia, a gente saberia que isso é um princípio de Deus, que se eu não cumprir, eu não vou para o inferno. Porém, se eu não cumpro princípios, eu não colho as promessas. E a promessa de Deus é que Ele abriria as comportas dos céus e derramaria tantas bênçãos que não poderia guardá-la. Vai lá ler Deuteronômio capítulo 28, que vocês vão ver. Se aqueles que obedecem ao Senhor, essas bênçãos vão correr atrás de vocês. O que significa bênção? Falei semana passada. Autorizado a prosperar. Gente, não esquece isso não. Autorizado a prosperar. Quando você é bem-aventurado, mais que feliz, abençoado, autorizado a prosperar. A gente, irmãos, está acostumado com a bênção, aquela lá, benção, mãe, Deus abençoe, meu filho, vai, segue o seu caminho, tipo como se fosse um tchau. Tchau, vai, Deus abençoa. Bênção não é esse daí não, tá? Bênção é uma autorização para prosperar. Quem tem essa autoridade para dar? Os pais. Né? O pai de Jacó não abençoou lá, Jacó? Você que é pai não tem autoridade para abençoar seu filho, sim ou não? Você tem a autoridade para abençoar seu filho, para autorizá-lo a prosperar. E Deus tem essa autoridade. Abençoou, disse semana passada, Balaão disse, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então você está autorizado a prosperar. Mas, se você não for fiel no dízimo e nas ofertas, algumas coisas, essas bênçãos realmente vão fugir de você. Pior do que isso, a Bíblia diz assim, ó. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Falando da nação toda de Israel. Erros comuns. Eu não dou dízimo, porém eu dou oferta. Tá certo isso daí? Não. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa.
Oferta, irmãos, é aquela oferta alçada, oferta é voluntário. Oferta não tem assim percentual. Oferta é aquilo do seu coração. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. O dia que eu tenho, eu dou. O dia que eu não tenho, eu não dou. O dia que eu quero dar, eu dou. O dia que eu não quero, não dou. É simples. A oferta é uma forma de nós honrarmos a Deus aquilo que nós temos recebido dele. Outro erro comum. O meu dízimo eu vou dar hoje lá numa instituição de apoio aos velhinhos. Está certo isso? Não. Trazei o dízimo todo ao depósito do templo. Outra tradução diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não gosto como é administrado o dízimo lá na nossa igreja. Tem um conselho para você. Mude de igreja. Vai para uma igreja onde você concorda com a administração do dízimo, porque não coube a você essa administração. De quem que é a administração do dízimo e da oferta da igreja? Não é do pastor. Tesouraria tem uma mesa administrativa. Cadê os irmãos da mesa? Tem um lá, um irmão da mesa lá. Cadê o Wellington? Está lá, né? O Wellington, Orlando, Rafael. Esse pessoal aí que administra os recursos da igreja. Gaddafi, tesoureiro lá e o Bruno aqui. Como está a situação financeira da igreja, assim por alto? Está muito bem? E é um ótimo momento para falar disso daí. Irmãos, a gente pagava, enfim. Eu sei que a situação financeira está indo muito bem, por causa da mentalidade desse pessoal aí que ocupa hoje a cadeira da mesa, que administra, os tesoureiros. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo a igreja toda pintada, vamos mandar fazer a placa, daqui a pouco nós vamos trocar o som, obviamente que nós vamos trabalhar muito para isso daí. Só que não está aqui não, ó. Não é com isso que nós vamos fazer isso daí. Isso aqui é a ferramenta que a gente vai usar. Mas a causa está aí na sua mão, ó. Uma fé do tamanho do grão de mostarda. Ofertas. O que é oferta? Ela vai além do dízimo. O dízimo não é oferta, a oferta não é dízimo. O dízimo é aquela 10ª parte, você já entendeu isso daí. E oferta pode ser do que você quiser. Um dia, os irmãos fizeram lá, os irmãos não, era um congresso lá, e eles levantaram uma oferta de ouro. Alguém já viu isso? Vamos levantar uma oferta aqui, e uma oferta de ouro. Se alguém tiver uma oferta de alguma coisa de ouro, pode trazer. Irmãos, acontece isso daí. Aí um missionário levantou e foi lá e colocou, lá no gasofilácio. Voltou para a casa dele, pensativo, e agora? Como é que eu vou falar? Ficou uns 3 dias para falar com a esposa dele, que ele tinha dado a aliança dele. Ele falou, e agora o que eu vou falar? Aí ele tomou coragem, depois de uns 3 dias, falou assim: ô fulano, preciso te falar uma coisa. Lembra o domingo que a gente estava lá naquela igreja? Então, missionário, irmão, já rodou o mundo inteiro. Ele morreu há 1 mês atrás, esse moço, Paulo Roberto Rezende. Sabe o que é? Estou sem graça de dizer, mas eu dei o anel de casamento lá naquela oferta que eles levantaram de ouro. Ela falou: ufa, eu dei a minha também, só que eu estava com vergonha de falar. A oferta pode ser do que você quiser. Pode ser uma oferta direcionada. Eu já até propus isso daí, da gente ajudar a nossa igreja, dar uma oferta para missão Amém, ou para algum missionário que seja. Eu conheço vários missionários. Eu conheço missionário que está na Índia, que está na África, para a gente ajudar, dar uma oferta para a obra missionária. Lembra no dia que o Giovanni Si veio aqui? Aquilo foi uma oferta para ajudar a obra missionária. Isso é oferta. Né? Uma oferta específica. Eu vou ofertar hoje meu carro. Aí você vai lá para o tesoureiro e fala: agora esse carro aqui eu estou dando de oferta a ele. Eu vou ofertar meu relógio. Um dia eu estava no culto também,
cara pregou, era o vice-presidente do Walmart. Não é do Brasil, não, o VP mundial. Cara muito simples, mas assim com uma palavra muito boa. Ele pregou, aí o pastor da igreja falou assim, olha, eu vi que você honrou muito a minha esposa aqui, e eu não posso deixar de te abençoar. E tirou um relógio, era um Rolex, meu. Deu para o VP do Walmart, um Rolex. Oferta. Oferta é assim, é voluntário. Mas a oferta demonstra algumas coisas no nosso coração. O quê? Primeira coisa, honra a Deus, gratidão a Deus, doação a Deus. Deus está preocupado com o tamanho da sua oferta? Não, está preocupado com o seu coração. Nem nós aqui, tá, irmãos? Eu, o pessoal da mesa, os tesoureiros, a gente nem se impressiona aquele irmão que dá muito. Isso não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Essa igreja não é sustentada por isso daqui. Isso aqui é a ferramenta. Essa igreja é sustentada por isso daí que está na sua mão. É pela fé de vocês. Agora a sua vida. Como é que está a sua vida? Será que está lá como no tempo de Ageu? Aquele que recebe o salário é como se colocasse num saco furado, num saquetel furado. Outro erro comum, já falei um pouquinho, né? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Como eu vou dar o meu dízimo? Se não sobrou é porque a gente começou da forma errada. Primeira coisa é o dízimo, segunda coisa é o quê? Quem lembra? Investimento, se pagar. Se você não estava aqui, tem lá a Milene está colocando no YouTube lá. Dou o dízimo e em outra igreja. Posso fazer isso? Se alguém pode vir, um maior milionário aí, ó, e querer dar o dízimo aqui, eu vou falar para ele, está errado. Você pode dar uma oferta. O dízimo não. O dízimo você dá lá na sua igreja. Agora eu quero abençoar essa igreja, eu vou ofertar aqui. Ótimo, tudo bem, é muito bem-vindo. Mas o dízimo não. O dízimo é na sua igreja. Ah, eu ganho pouco. É um outro erro comum. É por isso que é o dízimo. Para ser justo para todo mundo. Um outro erro muito comum é o oposto disso daí. Eu ganho muito. Ah, eu ganho 1 milhão por mês. Tem gente que ganha 1 milhão por mês. Pensa um jogador de futebol que frequenta a igreja aí. Eu não sei, eu posso estar fazendo um juízo de valor errado aqui, mas eu não acredito que eles dão o dízimo. Ah, eu ganho 10 milhões de reais por mês, vou dar 1 milhão lá para... Ah, eu vou dar aqui 50 mil, já é muito, já está transbordando. Está errado. Eu ganho muito, não vou dar tudo. Eu ganho pouco, não vou dar porque não sobra. São erros que a gente vai cometendo nisso daí. Agora, o princípio, ele é verdadeiro, irmãos. Significa que eu vou dar aqui domingo e semana que vem eu vou prosperar? Eu não sei. Pode ser que você vai plantar e colher rapidamente, mas pode ser que a sua colheita vai demorar. Só que ela nunca vai deixar de vir, porque Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. E às vezes eu acredito também que Deus até testa o nosso coração. Ah, eu contribuí, eu tenho sido fiel no meu dízimo, tem 5 anos e Deus não me abençoou ainda. Aí no sexto, talvez que era para vir a bênção, a pessoa para. Por quê? Você vai plantando. É uma sementinha. Você vai plantando e vai prosperando. Irmãos, Deus, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 2, fala que Isaac, ele plantou e ele colheu 100 vezes, 100 por 1. Significa, ele plantou uma sementinha e colheu 100 vezes, 100 frutos. Pode ser que você colhe um fruto assim instantaneamente. Mas pode ser também que isso vai demorar um longo tempo, mas Deus vai prosperando a sua vida. O irmão que andava a pé lá, e aí, mas sempre fiel no dízimo, na oferta dele, daqui a pouco ele está de carro novo, está de carro novo. Ah, mas o irmão que
que de repente não tinha casa própria dele, mas sendo fiel nos dias das ofertas, de repente Deus abre uma porta inesperada, ele conseguiu comprar a casa própria dele. Ouvi vários testemunhos assim já, mas pode olhar para a vida do irmão lá, Deus não abençoou a vida dele em vão. Agora, quando a gente não é fiel nos nossos dízimos, na nossa oferta, aí é como colocar o salário no saco furado. Aí gasta dinheiro com remédio todos os meses, aí gasta dinheiro com carro, a manutenção da casa fica caindo. Enfim, tanta coisa que acontece por causa da nossa falta de fidelidade a Deus. Dizimar, irmãos, vai ensinar para a gente muitas coisas. O americano, ele é muito doador. Ter esse coração desapegado das riquezas. O dízimo também nos ensina isso daí. A nos desapegar. Você vai lá, vende uma casa, 500 mil reais. Poxa, o dízimo de 500 mil reais é um valor alto. Mas quando você tem o desapego, isso é um princípio de quem tem a mentalidade de rico. Nós vamos ver isso mais para frente, essa mentalidade de doação. Agora, quando retém e não, aquela coisa significa que a nossa confiança está nisso daqui. Entenderam, irmãos? A gente poderia falar muitas coisas sobre dízimo, sobre oferta, tudo que a Bíblia fala sobre isso aí, a gente ia ficar aqui até de manhã falando sobre isso daí. O importante é que você pense o seguinte, é um princípio bíblico que deve ser estudado, que deve ser entendido, que não é uma lei, que o fato de você não ser dizimista não vai te levar para o inferno, né? Tira esse peso das suas costas aí. É um princípio como vários outros princípios bíblicos que você só vai colher se você plantar. Olha esse versículo, gente, eu preguei sobre ele umas 3, 4 semanas atrás. Honra ao Senhor com as primícias, com todos os seus bens. Estão entendendo isso aqui? Honra ao Senhor com todos os seus bens. Agora, para me encerrar, que agora eu já estourei o tempo mesmo. Quando Deus pediu que Abraão oferecesse o filho dele lá no Monte Moriá, Deus queria o que de Abraão? Queria o filho dele? Você acha que Deus está preocupado com a sua oferta, com o tamanho de sua oferta? Não. Deus não queria o menino, o filho de Abraão. Deus nunca quis o filho de Abraão. Deus queria o coração dele, a vida de Abraão, o homem de fé que ele foi. Quando você honra a Deus, Deus queria a honra de Abraão. É isso daí. Quando você dizima, quando você oferta, você está honrando a Deus. A honra que nós, pais, deixamos para os nossos filhos é a herança. Eu honro a Deus com bens. Deus escolheu assim. Eu não vou mudar Deus, não, nem a Bíblia. A honra que nós damos a Deus está através do dízimo e da sua oferta. Quando nós não damos isso daí, debaixo de maldição, nós que nos colocamos, Deus nunca amaldiçoou o homem não, tá, gente? Deus não amaldiçoou o homem, a gente se coloca debaixo da maldição. Amém? Vamos encerrar por aqui hoje?